para ser rei de Israel no lugar de Saul. Quando eu estava estudando esse texto, eu lembrava assim: então ninguém é descartado por Deus, mas ninguém é também, talvez aquela pessoa que pensa assim: se eu parar, ninguém faz. Não, Deus ele sempre vai ter alguém para estar colocando no lugar, como ele fez com Saul. 1 Samuel capítulo 16, do verso 1 em diante. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Todos encontraram? Disse assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reines sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: toma um bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convida Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: é de paz a tua vinda? Disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, ao qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então fez Jessé passar Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a esse: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? Disse: ainda falta o menor, eis que está apacentando ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia, manda chamar, porquanto não nos assentaremos à mesa até que ele venha aqui. Então mandou buscá-lo dele e trouxe. Era ele ruivo, formoso de semblante e de boa aparência, de boa presença, como as Bíblias falam. E disse o Senhor: levanta-te, unge, porque este é ele. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Pode se sentar, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, pelas ofertas, pelos dízimos que têm chegado a este lugar. Obrigado por cada família representada, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada criança, Pai, que o Senhor tem trazido até esta obra, até esta casa. Nós te louvamos, nós te agradecemos nessa noite e bendizemos o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus e amém. O texto aqui fala que Deus escolheu entre os filhos de Jessé um dos filhos dele, mas nenhum deles, ninguém imaginaria que seria Davi, nem o próprio Samuel, e nem o próprio pai, nem os próprios irmãos. Tanto é que ele começa a apresentar os filhos mais fortes, os filhos mais velhos, porque ele achava que os filhos mais velhos tinham ali o privilégio, por ser mais velho, de fazer algo em prol do reino de Deus, para assumir ali o reinado
de Israel como rei. Ninguém nunca imaginou que seria Davi. Deus já sabia, mas nem o próprio Samuel, quando chega ali na casa de Jessé para ungir ali, tanto é que ele já, o primeiro que passa, fala: eu acho que esse aqui é o homem certo, está perante o Senhor, o seu ungido. E Deus olha e fala assim: Samuel, não é assim. Eu não olho como vocês olham. Eu não vejo as coisas como vocês veem. Eu não vejo a circunstância como vocês veem. Eu não vejo o problema como vocês veem. Eu vejo a solução. Eu vejo a transformação, eu vejo a mudança, eu vejo a restauração. Então Deus estava mostrando para Samuel que Deus não olha como nós olhamos. Nós vemos um problema e achamos que aquele problema é o fim de tudo, vai acabar tudo. E Deus não, Deus vê o problema como uma solução para a mudança da nossa vida, para a mudança da tua casa, do teu filho, daquela pessoa que você coloca diante dele, e fala assim: está caindo tudo, o vento está derrubando tudo, e Deus olha lá de cima e vai haver mudança, vai haver transformação, vai haver milagre, vai haver restauração nessa casa, aleluia. Deus não olha da forma que nós olhamos, Deus não vê como nós vemos, Deus ele olha totalmente diferente de nós, e nós precisamos olhar com os olhos da fé para poder enxergar aquilo que Deus tem para nós. Então ele estava querendo ensinar ali Samuel, que Samuel estava olhando o mais forte, o mais velho, o mais grande. Talvez Samuel não olhava da forma que Deus queria. E Deus falou assim: Samuel, não é assim não, Samuel. Eu já rejeitei Saul, e Saul era grande. Agora você está indo para o mesmo caminho? Eu não quero alguém que vai reinar como Saul. Porque eu coloquei Saul, e Saul fez aquilo que não era para fazer. Talvez muitas das vezes nós achamos assim: nós vamos fazer isso, desse jeito, vai dar tudo certo. E Deus fala assim: não é assim, não é dessa forma. A pastora falou aqui sobre um testemunho de levar, não é nem pela força nem pela violência. Não adianta querer fazer as coisas na força, não adianta. Nós temos que ir no tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o tempo nosso, não é o tempo do ser humano. O tempo de Deus é diferente do nosso. Eu gosto muito de um texto que está em Salmo 90 e também está em 1 Pedro 3, 8, se eu não me engano. Ele fala assim, que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então ele fala assim, que a nossa vida é 120 anos aqui na terra, mas para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então Deus, ele olha totalmente diferente de nós. Você já pensou, se olhar humanamente e falar assim: peraí, mas um dia você come 1000 anos, que negócio é esse? Que coisa é essa? Que conta é essa? A conta de Deus é diferente da nossa. Talvez você ganhe um X e você fala assim: rapaz, não vai dar para pagar as contas, o negócio vai. E de repente você começa, vai pagando e Deus coloca na mão do Senhor, você pensa assim: rapaz, paguei tudo, sobrou dinheiro ainda, que negócio é esse? Mas não dava. Na conta da gente, muitas vezes não dá, mas na conta de Deus sobra. Porque Deus é um Deus de abundância. Deus não é um Deus que vai tirar de você, Deus ele vai te dar, ele vai te acrescentar. Por isso que ele fala: buscar, pois em primeiro lugar vem de Deus a sua justiça, e as demais coisas ele nos acrescentará. Então ele estava querendo mostrar para Samuel que não era da forma que Samuel estava olhando. Talvez Deus quer falar conosco aqui nessa noite, que talvez você olhe uma situação e você pensa que a situação vai ser o fim, e Deus fala assim: é o começo para uma nova mudança. É o começo de uma restauração, é o começo de uma libertação. Talvez tão difícil, mas é o começo de uma libertação. Deus vai libertar, Deus vai restaurar, Deus vai restituir. Porque Deus vai falar assim: olha, é esse aí mesmo que eu quero, é esse que eu escolhi. Mas alguém fala assim: não, mas ele é o mais novo, ele é o menor, não importa. Deus escolheu e acabou. Quando Deus escolhe Gideão, quando Deus fala para Gideão: vai lá, liberta o povo lá da mão dos midianitas lá, eles estão presos tem 7 anos. Os midianitas lá, eles plantam, os midianitas vêm, levam tudo embora, rouba tudo, não tem nada. Então você começa, vai ponhando uma coisa, guardando lá no lagar, escondendo uma comida lá para vocês comer, para não morrer de fome. Mas olha, você vai se preparar, porque você vai libertar o povo dos midianitas. O que Gideão faz? Ele olha humanamente que os midianitas eram uma multidão de soldados.
Era uma multidão. O que ele pensa? Olha, vou mais pelo menos 30 mil homens para poder lutar. E Deus tinha falado: ó, vai, que eu serei contigo. Você vai vencer eles como se fosse um só homem. O que ele fala para Deus? Ah, Senhor, eu sou o menor na casa do meu pai. E a minha família é a mais pobre de Manassés. Ele está dizendo assim: ó, nós não temos recursos, e eu sou caçula, eu sou menor. Eu não tenho condição, escolhe outro. E Deus fala assim: não, Gideão, é com você mesmo que eu quero. Gideão faz tudo aquilo, escolhe 32 mil homens para levar. E Deus olha para assim, Gideão fala assim: então fala o seguinte, você não está vendo que tem muita gente? Não falei para você que era um só? Eu não falei para você que a sua oração ia ser ouvida? Não falei para você que o seu clamor ia ser ouvido? Não falei para você que se você dobrasse o joelho eu faria? Não falei para você que se você acreditasse eu faria milagre? Não falei para você, como falei para Marta: Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. O que falta para nós é acreditar em Deus. O que falta para nós é esperarmos em Deus, o tempo dele, aleluias. E eu falo: Gideão, tem muita gente, Gideão. Não é assim que eu vou te dar a vitória, porque se for assim, você vai falar assim: olha, os 32 anos venceu. Não, eu vou te dar a vitória. Deus está dizendo para nós que estratégia humana para Ele não adianta. É na estratégia de Deus, é do jeito de Deus, é da vontade de Deus. E Deus nessa noite está dizendo assim para mim e para você: quando você dobra os seus joelhos, eu te dou a vitória. Quando você dobra o teu joelho, quando você clama, eu ouço do céu, aleluia. Oh, glória. Não importa se você tem dinheiro, se você não tem, não importa a sua idade, o importante é que você está fazendo a vontade de Deus. Gideão, ele faz: Gideão, então faz assim, manda os medrosos e covardes embora, manda eles voltar para casa, porque eles só vão te atrapalhar. Sabe o que eu aprendi com isso aqui? Tem gente que caminha do seu lado, que se você não soltar a mão dele, ele vai te atrapalhar, ele vai te prejudicar, ele vai te prender, e você vai acabar não rompendo, porque você está tentando arrastar alguém que não quer vir, arrastar alguém que quer te tirar. E Deus está falando assim: não é assim, dobra o teu joelho, ora, clame a mim, responder-te, mostrar-te coisas grandes e firmes que você não sabe. Eu vou anunciar a boa nova para ele, ele vai se converter, ele vai mudar no meu tempo, na minha hora, aleluia. Não desista. Não desista do projeto de Deus, da sua família, porque Deus diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, tu e a tua família, aleluia. Não importa o tamanho do problema, o tamanho da dificuldade que nós estamos enxergando, o importante é que tem um Deus no céu que está olhando assim: a dificuldade já passou, o problema já foi resolvido, o milagre já aconteceu, a cura já veio. Só falta abrir a boca que ele vai declarar que Deus fez milagre, aleluia. O que Deus quer ensinar para esses homens, tanto para Gideão quanto para Samuel, que não é do jeito humano, não é dessa forma, é da forma de Deus. E ele fala para aquele: olha, os que têm medo aí, covarde, podem ir embora, não quer junto comigo não. O texto diz que foi embora 22 mil, sobre 10 mil homens. Com esses 10 mil homens, Deus ainda fala: ainda é muito o povo que está com você, Gideão. Eu já falei para você que é como se fosse um só. Vou te dar vitória para você sozinho. Não precisa você se preocupar. Sabe o que Deus está dizendo assim? Deus fala assim para mim nessa noite: não procura nas pessoas aquilo que você pode fazer. Não procura nas pessoas aquilo que você pode realizar. Não espere nas pessoas aquilo que você pode fazer, porque muitas vezes nós ficamos esperando a oração do outro, esperando a bênção do outro, e Deus está dizendo: é com você que eu vou fazer, é em você que eu vou fazer, é você que eu escolhi, é você que eu chamei, é você que é a pessoa certa, a pessoa preparada para isso, aleluia. E ele fala assim: eu sou menor na minha casa, meu pai, e a minha família não tem como, você é a mais pobre, não importa. Quando eles falam para Samuel: olha, passaram os 7 dos mais grandes, o menor está lá no meio do pasto, não importa, vai lá buscar ele, chama ele, porque se eu não vi ninguém senta na mesa hoje, se eu não vi ninguém come nessa casa hoje, Davi tem que estar aqui de frente comigo hoje. Davi não pode, eu não vou embora enquanto Davi não chegar, e ninguém senta enquanto ele não chegar.
Sabe o que Deus está dizendo assim? Ninguém sente quando você não chega. Ninguém faz se você não mandar. Ninguém levanta uma mão se você não falar. Ninguém muda um passo se você não falar. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o demônio vai sair. Se você declarar, ele vai sair, vai ter que sair. Porque é uma ordem vinda do céu. E você pode declarar para a tua família: eu repreendo todo espírito contrário na minha família. Todo espírito que prende meu filho, que prende a minha filha, que prende a minha família, vai sair, bater em retirada agora. Em nome de Jesus, porque te deu esse poder e essa autoridade. Aleluia. Oh, glória. E ele fala para Gideão: é muito ainda, tem 10 mil, eu não quero isso. Então faz assim, leve eles até o rio, e você preste atenção à forma que eles vão beber a água, porque tem gente que vai beber água de um jeito e gente de outro. Aquele que não parar, que simplesmente levar água na boca e continuar andando, separa eles. Mas aquele que parar e ajoelhar para beber água, você separa também. E o texto diz que 300 pessoas passaram correndo e não pararam. Sabe o que quer dizer para você? Você faz parte desses 300. Você não para. Você não para, porque ninguém consegue te brecar, ninguém consegue te parar. Você passa nas águas, as águas não te afogam. Você passa no rio, o rio não te afunda. Você passa pelo fogo, o fogo não te queima. Aleluia, aleluia. Deus nessa noite está dizendo aqui para você nessa noite: você faz parte dos 300. Você continua caminhando, você continua correndo em direção ao projeto, ao propósito que Deus fez, ao propósito que Deus já declarou para você. Aleluia, oh, glória. Quantas pessoas têm parado? Quantas pessoas têm se ajoelhado? Quantas pessoas têm parado e pensado: será que vale a pena? Será que vale a pena? E Deus está dizendo assim: vai com os 300, vai com os 300, que eles não param, eles rompem, eles avançam, eles vão possuir, eles vão ter garantia, eles vão chegar até o projeto que eu tenho para eles. Aleluia, oh, glória. Se você olhar do seu lado, quantas pessoas pararam? Quantas pessoas pararam porque estavam cansados, porque estão com sede, porque não acreditam? Quantas pessoas estão paradas porque vê o problema e falam assim: eu não vou conseguir vencer, eu não vou conseguir prevalecer. E Deus está dizendo assim: vai que eu sou contigo, homem valente, vai que eu sou contigo, mulher valorosa, não temas, eu te ajudo. Aleluia, o glória, o glória. Quantas pessoas poderem olhar da forma que Deus olha para e manda Samuel olhar e fala com Gideão? Oh, aleluia. Quando Deus fala com Moisés: Moisés, você vai libertar o povo do Egito. O faraó está escravizando ele, vai lá. Aí ele fala assim no capítulo 4 de Êxodo, verso 10: Senhor, eu sou pesado de língua, sou pesado de boca, não sei falar bem, não falo fluentemente, manda outro no meu lugar. Eu não estou preparado, eu não posso ainda, eu não consigo ainda. Quantas pessoas têm parado por causa disso? De achar que não tem capacidade, de achar que por ser menor, por ser pequeno, ninguém vai ouvir. Deus manda um recado para você nessa noite: Deus usa os pequenos para fazer grande, e Deus deixa os grandes para fazer pequeno. Aleluia. Deus nessa noite está dizendo assim: você é pequeno, mas na minha mão você se tornará grande, na minha mão você se tornará vencedor e vencedora, mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Porque Deus não olha como o homem olha, e Ele manda ali Gideão fazer aquilo. Gideão faz, fala assim: agora você pega aí umas cozinhas, pega uns cântaros vazios, coloca uns pavinhos nele e vai até o lugar. Separa os 300 em 3 bandos, e quando eu mandar, vocês começam a buzinar. Vocês começam a buzinar. E eu quero dizer para você: a trombeta de Deus, quando toca, aleluia, quando a trombeta toca, porque a vitória está chegando. Quando a trombeta toca, o milagre acontece. Aleluia. Quando a trombeta toca, demônio cai por terra. Quando a trombeta toca, a enfermidade vai embora. Quando a trombeta toca, é liberto, é curado, é restaurado, é restituído. Aleluia, 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 aleluia. Deus nessa noite está dizendo assim: a trombeta vai tocar, a trombeta vai tocar, o cântaro vai acender, e a palavra, a espada vai chegar. Oh, aleluia, aleluia, oh, glória. Quando o Gideão começa a ver tudo aquilo,
todo aquele alvoroço, tudo aquilo acontecendo. Gideão deve ter parado e pensado assim: eu tinha que ter acreditado no começo, não podia ter teimado com Deus. Quantas pessoas têm teimado com Deus? Quantas pessoas têm achado que a força do seu braço vai mudar a sua história? Quantas pessoas pensam assim: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu vou fazer mais, vou ganhar mais, vou ter mais, e Deus está falando assim: não é assim. Não é assim, não é assim. A trombeta quando toca, não importa quem você é, não importa quanto você tem. Ele disse: a trombeta tocou, o milagre aconteceu. A trombeta tocou, a vitória chegou. A trombeta tocou, a vitória é certa. Aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Jesus nos ensina de uma forma tão maravilhosa, que ele pega o menor da casa de Jessé, e ele pega o mais pobre da cidade de Manassés, e ele pega um gado lá no Egito, dentro do palácio de Faraó, para que ele saia e fique fora até aprender, para que ele volte para o palácio, não para viver no palácio, mas para libertar aqueles que estavam presos no palácio. E Deus nessa noite está dizendo assim: você volta no palácio, não para viver no palácio, mas para trazer libertação, para trazer cura, para trazer libertação e transformação no povo que está escravizado. Aleluias! Deus, Ele faz coisas que eu e você não conseguimos imaginar. Deus, Ele chama Jeremias, capítulo 1, verso 5, Jeremias fala assim: ai Senhor, eu sou como uma criança. Uma criança não pode fazer nada, uma criança só mama, chora e dorme. Uma criança não tem como fazer nada. E ele fala assim: Jeremias, não digas que você é como uma criança, porque eu sou contigo. Eu te escolhi no ventre da tua mãe para você ser profeta. E quando você abrir a tua boca, vai acontecer. Quando você falar, vai acontecer. Quando a tua boca for aberta, milagre acontece. Quando você erguer a mão, demônio vai cair por terra, porque você é profeta. Eu te construí profeta nessa nação, eu te construí profeta nessa geração. Aleluia! Oh, glória! Quantos de nós precisamos tomar posse daquilo que Deus nos deu, daquilo que Deus falou? Deus fala através de Paulo: você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Paulo diz assim: você pode tudo naquele que te fortalece. Você pode mudar a história da sua família, você pode mudar a história da tua casa, você pode transformar aquela pessoa que está ao teu redor, você pode transformar o ambiente que você vive, o ambiente que você trabalha, o ambiente que você chega. Ele é mudado, porque chega a presença de Deus através de você. O ambiente muda, transforma, é restaurado, é restituído. Aonde havia guerra, vai haver paz. Aonde havia tristeza, vai haver alegria. Aonde havia doença, vai ter milagre, vai ter milagre, vai ter milagre. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória! Não olha a circunstância, não olha a adversidade, não olha o problema, olha a solução. A solução é Deus, a solução é Jesus, a solução é a tua oração. Abre a tua boca e ora, abre a tua boca e declara que a tua casa nasceu para ser vencedor, que a tua casa nasceu como Salomão nasceu para sentar no trono de Davi. Deus está dizendo assim, que na tua casa há sucessor da tua vida, há sucessor do teu chamado, há sucessor do teu ministério. Aleluia! Oh, glória, aleluia, aleluia, Jesus. Oh, glória! Quantas vezes você olha para o seu filho, para a sua filha, e você fala: Deus, eu não quero isso para ele, não quero isso para ela. E Deus está dizendo assim: não olha como homem, como mulher, olha com os olhos de Deus, porque os meus olhos já estão enxergando ele pregando, já estou enxergando ele evangelizando, já estou enxergando ela fazendo a obra. Eu estou enxergando diferente, eu vejo diferente do homem. Eu não olho o exterior, eu não olho o que está diante dos olhos, eu olho e vejo o coração. Deus está dizendo: eu olho dentro, eu vejo dentro, eu não olho por fora. Aleluia! Oh, glória! O que Jesus nos ensina hoje com esses 4 textos: o texto de Davi, o texto de Moisés, de Gideão e de Jeremias. Foram homens escolhidos,
para obras diferentes. Para obras diferentes. Davi foi escolhido para ser rei. Moisés foi escolhido para libertar o povo. Moisés foi escolhido para trazer libertação. Gideão foi escolhido para cuidar do povo, para tratar do povo. Por isso que ele estava no lagar, cuidando dos alimentos, porque o povo, os medianitas, saqueavam, roubavam toda a plantação. O que Gideão fazia? Gideão ia lá no momento mais cedo, colhia aqueles mantimentos e trazia e colocava no lagar. Lagar não é lugar de guardar mantimento. Lagar é lugar de fazer suco. Lagar é lugar de pisar uva. Lagar não é por isso que ficava protegido. Quer dizer assim, lá não tem nada, lá é lagar, nem uva tem, não é nem tempo de uva. Mas Gideão estava usando a estratégia de Deus para guardar alimento para o povo dele, porque os medianitas estavam saqueando. Sabe o que Deus faz comigo e com você? Deus, Ele te prepara para você guardar alimento como José, para cuidar dos seus, para cuidar da sua família, para ter alimento, para ter o pão de cada dia na mesa, para você dizer assim, olha, os meus filhos comem melhor que eu comia quando eu era pequeno. Quando eu era pequeno eu só comia ovo e linguiça de soja. Hoje a minha filha pode comer um bife. Hoje a minha filha pode comer um pedaço de carne, aleluia. Você, porque Deus entrou na sua história, Deus entrou na sua vida, Deus mudou o teu cativeiro, aleluia. Como ele diz para Jó, Jó, eu mudo o teu cativeiro hoje, eu mudo o teu cativeiro. Aquilo que você perdeu, você vai receber em dobro. Você vai receber em dobro, porque um dia você disse assim para mim, que Deus me deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. Jó estava dizendo assim, Senhor, meus filhos morreu tudo, meus bens foram saqueados, mas eu creio, bendito é o Senhor que me deu, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito é o teu nome. Jó estava dizendo assim para Deus, não importa o que eu perdi, mas eu tenho o Senhor. Não importa o que aconteceu, o Senhor é meu Senhor. Não importa o que aconteceu, o Senhor é meu Salvador, aleluia. Jesus nessa noite está nos ensinando que não importa o que vivemos, o que passamos, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o dono, Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Na coxa dele está escrito, Senhor do Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aleluia, para a glória de Deus. Deus nessa noite está dizendo assim, eu sou o teu refúgio e fortaleza, sou o teu socorro bem presente. Não importa a dificuldade, não importa a luta, não importa a luta, não importa a doença, não importa o mal, eu vou mudar o teu cativeiro, aleluia, oh, glória. Deus estava ensinando esses homens a tomarem posse daquilo que Deus tinha feito. Deus vai me ensinar e vai te ensinar na caminhada que você fizer, aquilo que Ele entregou nas suas mãos. Deus vai te preparar para você usar esse talento que Ele colocou nas suas mãos de uma forma sobrenatural, de uma forma transformadora, de uma forma que pessoas que vão estar no último banco, quando você adorar, Deus vai curar no último banco. Não precisa vir na frente para ser curado, não. Deus está dizendo assim que é no som da tua voz, é no toque da tua voz que ele vai ser curado. Porque quando o Gideão começa a buzinar, quando o Gideão começa a gritar, quando o Gideão começa a soltar aqueles cântaros, o milagre foi acontecendo, a vitória foi chegando, a vitória aconteceu. Então Deus está dizendo, não precisa ir do teu lugar, não precisa, porque é na tua voz, é no toque da tua voz, é uma ordem sua que Deus vai fazer milagre, é uma ordem sua que o demônio vai cair, é uma ordem sua que a enfermidade vai embora, é uma ordem sua que ele vai ser restaurado, que ele vai ser liberto, que ela vai ser liberta, aleluia, oh, glória, glória, glória. É na sua caminhada que Deus vai te ensinar como. Ele disse assim, vai lá, quando você chegar lá, eu vou te ensinar o que você vai fazer. Não pense que você sabe tudo, pense assim, eu vou aprender com Deus. A cada dia eu aprendo com Deus, a cada dia Deus me dá um maná novo, a cada dia Deus me renova, a cada dia Deus renova as minhas forças, a cada dia Deus floresce na minha vida, a cada dia Deus me dá uma ordem diferente, a cada dia Deus fala assim, vai que eu sou contigo, está difícil, vai, está difícil, vai, eu sou contigo, olha a doença, eu cubro, olha o mal, eu tiro, olha, Deus está dizendo assim, vai que eu sou contigo, aleluia, glória, glória, glória. Sabe o que Deus nos ensina nessa noite? Não há problema que Deus não possa resolver.
Não há situação que Deus não mude. Não há circunstância que Deus não transforme. Eu quero dizer uma frase que eu escrevi em uma das Bíblias minhas, não sei se é naquela, se é naquela, não sei. Nas pardelas, não sei onde está escrito, mas está numa Bíblia. Não diga para o seu problema, não diga para Deus o tamanho do seu problema, mas diga para o seu problema o tamanho do seu Deus, sabe? Porque o teu Deus é maior do que o teu problema. O teu Deus é maior que qualquer coisa que você possa enfrentar. O teu Deus é maior que qualquer circunstância adversa que vem contra você. O teu Deus é maior que qualquer tempestade que vem contra você. Porque se o vento é contrário, Jesus é a teu favor. Se o vento é contra, Jesus é ao teu favor. E Jesus assim, eu sou com ele, eu cuido dela, eu cuido dele. O anjo do Senhor acampa-se ao teu redor e livra, te fortalece. Se você teme ao Senhor, o anjo do Senhor está acampado ao teu redor, guardando, livrando e sustentando. Aleluia. Oh glória. Se coloca de pé em nome de Jesus. Fica com essa palavra no teu coração, querido. Não importa as dificuldades, não importa a luta, Jesus é maior do que qualquer luta que você pode enfrentar. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra. Obrigado por esse momento, ó Pai, com poucas pessoas, mas um mover maravilhoso do teu Espírito Santo. Um exército pequeno, mas um exército tão poderoso, Pai. Porque é um exército, ó Deus, que acata as tuas ordens. É um exército, ó Pai, que ouve a tua palavra. Aleluia. É um exército, Jesus, que mesmo quando pescaram a noite inteira, lavando as redes, já estavam parados e Jesus chega e diz, joga as redes à direita do barco. Pedro disse assim, Senhor, nós pescamos a noite inteira, trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada, deixa quieto. Deixa isso aí para lá. E Jesus disse assim, vai, joga à direita do barco. Sobre a tua palavra, João diz, sobre a tua palavra lançaremos a rede. Jesus, um pequeno exército neste lugar, mas um exército tão poderoso, Pai. Tão poderoso, não com armas carnais, mas com armas espirituais, Pai. Para vencer, para destruir fortalezas da nossa mente, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, dê autoridade ao teu povo, dê autoridade à tua igreja. A igreja, Pai do Senhor, a igreja do Senhor avança, a igreja do Senhor prevalece, a igreja do Senhor vai avançar, vai prevalecer, vai vencer, vai conseguir, vai chegar até a promessa que o Senhor tem feito. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, que essa casa, que este lugar seja verdadeiramente dirigido, guiado pelo poder do teu Espírito Santo. Quando Davi é ungido, quando Davi recebe a unção, o óleo na cabeça, a palavra diz que o Espírito daquele momento se aposta de Davi, daquele dia em diante, e aquele Espírito que se apossou da vida de Davi, é o mesmo Espírito que derruba o gigante, é o mesmo Espírito que tira o gigante do caminho de Davi, do caminho, ó Pai, dos israelitas, do caminho do povo de Israel, e dá vitória ao povo de Israel. Nessa noite, eu declaro no nome de Jesus, vai dando autoridade para o teu povo, Pai, poder e autoridade na mão de cada um nessa noite, para vencer o maligno, para vencer o inimigo, para vencer a enfermidade, para vencer a adversidade, para vencer, Pai, toda e qualquer adversidade que venha contra a nossa vida. Pai, nessa noite eu oro com o poder e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com o poder do nome, com o amor do nome de Jesus, com o nome de Deus, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco todos os dias da nossa vida. E o povo de Deus diz amém. Deus abençoe. Vai em paz com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. Receba nessa noite do Senhor, receba o milagre, a cura, a transformação, em nome de Jesus. Eu oro abençoando este trabalho nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.